A NASA já divulgou inúmeras imagens da Lua e uma delas chamou a atenção de muitos internautas. A imagem em questão foi retirada de um arquivo de fotos da Lua do Google e supostamente mostra o que parece ser um alienígena caminhando pelo solo lunar, acompanhado de sua sombra. Enquanto alguns acreditam que a mancha escura na imagem pode ser explicada como um truque de luz ou apenas uma falha na câmera, outros já defendem que pode ser realmente o vulto de um ser semelhante a um humano. Bom, no vídeo de hoje você vai ver e vai saber um pouco mais sobre essa misteriosa descoberta, sobre esse assunto e o que de fato essa imagem encontrada nos arquivos de fotos do Google pode ser. Além disso, vai explorar outras aparições misteriosas do que muitos acreditam se tratar de OVNIs. OVNI é flagrado nos céus da Califórnia. Recentemente, um objeto voador não identificado foi flagrado por um cinegrafista amador nos céus do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Inicialmente, a imagem parece ser apenas um corpo celeste em passagem próximo da Terra, mas tem pelo menos um detalhe que deixou muita gente intrigada. Em um determinado momento, algo é ejetado desse objeto e assume uma direção completamente estranha que deixou muita gente intrigada com esse fenômeno. Na noite em que esse objeto foi visto, havia uma chuva de meteoros chamada Quadrântidas, o que levou muitos a se questionarem sobre o objeto, mas a velocidade dele era muito diferente da velocidade de um meteoro. Por isso, muitos alegaram que poderia se tratar de um artefato militar ou sistema de defesa, mas também não temos nenhuma comprovação ou evidência sobre isso. O fato é que talvez a verdadeira natureza desse objeto nunca seja revelada, mas a forma como o segundo objeto é expelido gerou muitas teorias conspiratórias, mas nenhuma explicação oficial foi dada pelas autoridades e o OVNI ainda continua sendo um verdadeiro mistério. OVNI causa alvoroço no Japão. O norte do Japão foi surpreendido recentemente com a aparição de um misterioso objeto voador semelhante a um globo. Esse objeto não identificado foi visto quando moradores da cidade de Sendai, no norte do país, começaram a compartilhar imagens nas mídias sociais depois de terem visto ele pelo céu. As imagens mostravam um objeto branco e imóvel flutuando, causando alvoroço e curiosidade naquela comunidade. As autoridades também ficaram surpresas com a aparição do objeto e iniciaram uma investigação para tentar identificá-lo rapidamente. Algumas imagens de perto, tiradas por vizinhos e pela mídia local, pareciam mostrar um globo com uma hélice. Já segundo o escritório de Sendai, da Agência Meteorológica do Japão, declarou que o objeto não era de sua propriedade e que não estavam fazendo nenhum tipo de observação climática. Até mesmo a polícia enviou um helicóptero para confirmar a presença daquele objeto, mas não conseguiu definir o que era, mesmo depois de consultar outros especialistas. Além disso, o Departamento Aeronáutico da Universidade Kyushu também negou que o dispositivo fosse deles, após rumores circularem, supondo que poderia ser isso. Segundo o professor associado ao departamento, as imagens mais próximas do objeto pareciam indicar que ele tinha painéis solares. E ele então explicou com as seguintes palavras: é possível estar fazendo observações científicas ou supervisionando alguma coisa. Isso levantou a hipótese de que o objeto poderia ser um balão científico ou algum tipo de dispositivo de monitoramento de algum país espionando aquela região. Mas em pouco tempo o objeto estava em todas as redes de notícias locais. Enquanto o objeto continuava a voar pelo céu, a população local ficou cada vez mais curiosa e mais intrigada. Muitos tentaram fazer imagens e vídeos dele, mas devido à altitude que ele estava, as imagens não ficaram com uma boa resolução. Além disso, alguns moradores relataram ter ouvido um barulho estranho que vinha desse objeto, enquanto outros afirmavam que ele parecia emitir luzes brilhantes. No entanto, o enigma ainda não foi resolvido e as autoridades acabaram perdendo o rastro dele. Ainda não se sabe o que era e nem de onde ele poderia ter vindo, mas uma coisa é certa: existem países próximos que poderiam estar utilizando tecnologias espiãs para investigar a costa do Japão. Nuvem estranha aparece na Turquia e assusta os moradores.
Os moradores da região de Bursa, na Turquia, testemunharam um fenômeno incrível e muito raro. Uma enorme nuvem com formato inusitado e estranho foi vista pairando sobre edifícios e colinas. A formação de nuvens circulares chamou a atenção de muitas pessoas e as imagens rapidamente se espalharam nas redes sociais, com várias pessoas afirmando que o formato da nuvem era semelhante a um disco voador ou, quem sabe, um objeto voador não identificado de qualquer outra origem. E apesar dos burburinhos, os cientistas explicaram que o fenômeno não se trata de um OVNI, mas sim de uma nuvem lenticular, um fenômeno que geralmente acontece nas regiões montanhosas. Apesar de parecer ter saído de um filme, o fenômeno é formado quando o ar estável e úmido flui sobre obstáculos como cordilheiras e montanhas, se condensa e ganha uma aparência semelhante a um disco voador. Geralmente, as nuvens lenticulares são encontradas em altitudes entre 2.000 e 5.000 metros. Ainda assim, convenhamos que este fenômeno é raro e impressionante, não é? Mas desta vez não era um OVNI, pelo menos não segundo os cientistas. Criatura humanoide na superfície lunar. Olha, uma das imagens mais surpreendentes já vistas, registradas na superfície da Lua foi disponibilizada ao público quando o Google lançou um software de exploração lunar. O software permitia que os usuários pesquisassem e explorassem a Lua, utilizando imagens e mapas da NASA e do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Mas logo depois de seu lançamento, as pessoas ficaram confusas e intrigadas com uma figura misteriosa e enorme, aparentemente caminhando na superfície da Lua. E essa imagem gerou muita polêmica porque ninguém sabia como explicar aquilo. Mas a versão oficial da NASA era de que estávamos apenas vendo uma sujeira na lente da câmera. Muito foi dito e especulado sobre essa estranha figura, incluindo uma investigação criteriosa que concluiu que a imagem nada mais era do que apenas e somente manchas nas imagens registradas. No entanto, nem todo mundo engoliu essa história, porque as características são muito similares a um ser humano, ou melhor, a um humanoide. Mas, curiosamente, bastava digitar as coordenadas no Google para ver a imagem, que parecia até mesmo apresentar uma sombra própria. Apesar das explicações sobre a sujeira na câmera e um erro muito comum encontrado em imagens antigas, muitas pessoas ainda acreditam que se trata de uma criatura humanoide. Agora me conta a tua opinião sobre isso. Você acha que a imagem é apenas uma sujeira ou se trata de mais uma prova clara da existência de alienígenas na Lua?